Seguindo em nosso tema gerador, comunhão, oração, gratidão, nós conectamos esses três temas de alguma forma na questão do culto que tratamos aqui domingo passado. E eu já havia dito que vamos retomar esse tema hoje ainda na sequência. E a nossa referência é o Salmo 122, um daqueles salmos de peregrinação, do 120 ao 134, que o povo cantava enquanto se deslocava para Jerusalém. Eu releio esse salmo na nova versão internacional. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas, nos teus palácios. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com vocês. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Toda expressão de fé, da fé bíblica, da fé cristã, de alguma forma está vinculada ao culto. O ato constitucional do povo de Deus na antiga aliança, feita lá no Monte Sinai, é marcado por celebração, por festa, por culto de louvor e adoração, uma verdadeira festa. Moisés é chamado por Deus e enviado ao faraó com uma ordem clara, uma ordem específica. Essa ordem reaparece várias vezes. Eu leio de Êxodo 8:1, quando o Senhor diz para Moisés, vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me preste culto. Libere o meu povo da escravidão para que adentre o deserto e me preste culto. Esta é a essência da libertação da escravidão deste povo que por mais de 400 anos foi escravo dos egípcios e agora liberto é chamado a servir ao Senhor com alegria, celebrar uma festa ao Senhor, um culto ao Senhor. Nós somos povo da nova aliança, aliança firmada não em sangue de animais, como foi com Moisés, que um animal foi sacrificado, sangue aspergido sobre o povo, para firmar uma aliança, um pacto. Nós estamos firmados num pacto, numa aliança feita pelo sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Um povo que celebra, nós somos um povo que serve ao Senhor, não motivado por uma lei, mas pela gratidão, por resposta àquilo que o Senhor fez por nós. Nenhum culto, já falamos isso domingo passado, é imposto. Nenhum culto é obrigatório. E eu espero que você esteja aqui, também conectado em sua casa, de livre e espontânea vontade. Contudo, em todo lugar onde o povo de Deus, os cristãos se reúnem, de alguma forma, celebram culto ao Senhor. Um culto voluntário, fiel. Você pode dar a volta ao planeta, se quiser, e sempre que houver alguma vida cristã em algum lugar, haverá culto. É impressionante. A pandemia restringiu os nossos encontros, nossas celebrações, conversando rapidamente com o Nelson e a Tere, que saudade, a gente se via pela tela, mas é bom poder se reencontrar pessoalmente. Mas ainda que a pandemia nos restringiu, nos impediu algum tempo, mas ela jamais impediu o culto em si.
Nossa impossibilidade presencial, nós, na impossibilidade do culto presencial, celebramos, continuamos a celebrar online, virtualmente, congregados em comunhão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como estamos hoje. E de certa forma, seguimos fazendo isso. A pandemia continua aí, estamos numa tentativa de uma coisa meio híbrida, como se chama, né? Uma parte da igreja está aqui, e a outra parte, uma grande parte, está espalhada. E a gente até perguntou domingo passado, onde anda o povo de Deus? Anda por aí, mas está aí. Agora, uma pergunta se impõe aqui nesta manhã. Por que o culto é tão central na vida da comunidade cristã? Por que depois de 2000 anos de história e mais, o culto é o pano de fundo comum em toda a vida cristã na face dessa terra? Não é suficiente como igreja, como comunidade cristã, fazermos campanhas tipo Amor que Acolhe. Aliás, ela continua acontecendo, né, até o final do ano. Não é suficiente termos projetos de ação social, de ajudar pessoas. Isso não é importante, isso não deveria ser a marca da igreja. Não é suficiente como igreja ou comunidade cristã sermos moralmente corretos, gente boa, sangue bom, que ajuda o próximo, que ama o próximo. Por que o culto segue sendo uma prática fiel e voluntária por séculos e séculos a fio? Eugene Peterson, eu gosto desse autor, ele, a partir dessa reflexão, nesses salmos de peregrinação, ele começou o seu projeto de trazer essa tradução, essa forma de expor a Bíblia, chamada a mensagem. A gente tem ela em português. E ele, refletindo sobre o Salmo 122, ele traz três pontos que são marcas profundas para a razão de ser do culto. E a gente não tem tempo de abordar isso tudo aqui, mas eu quero trazê-los pelo menos como referência para nós. Primeiro ponto, ele diz que o culto nos dá uma estrutura funcional para a vida. O culto nos dá uma estrutura funcional para a vida. Em segundo lugar, o culto supre nossa necessidade inerente à nossa existência de estarmos em relacionamento com Deus. E em terceiro lugar, o culto centra nossa atenção nas decisões de Deus. Então eu queria falar um pouco sobre essa questão de o culto nos fornecer uma estrutura funcional para a nossa vida. E eu quero recapitular aqui o Salmo 122, os versos iniciais. Alegrei-me quando aqueles que me diziam, vamos para a casa do Senhor, vamos à casa de Deus, à casa de Yahvé. É interessante que ele fala em uma casa, um templo. E se há uma casa, ela foi construída em algum lugar. Essa casa, esse templo, tem endereço. No caso da antiga aliança, do povo da antiga aliança, do Antigo Testamento, essa casa, esse templo do Senhor, ficava em Jerusalém. No nosso caso, desta comunidade, é Trajano Reis 199. E o Salmo segue dizendo, nossos pés, estes caminhantes, já se encontram dentro de suas portas. Eles chegaram, ó Jerusalém. Estamos aqui, chegamos. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Sim, Jerusalém foi bem construída, com muros altos, não pensando apenas na segurança do povo. Foi construída não pensando na prosperidade que chamava a atenção de outros povos.
não foi construída pensando no conforto daqueles que ali residiam, ou daqueles que para lá se dirigiam. O lugar, o centro de tudo, é o templo, é a casa do Senhor, que congrega essa comunidade espalhada por toda aquela terra. As mais diferentes tribos, das 12 tribos, chegavam a Jerusalém para celebrar culto ao único e mesmo Deus. Eles ali experimentavam unidade, senso de pertencimento. Ali eles se compreendiam de novo como povo que serve e adora, um povo livre, porque foram libertos pelo Senhor. Esse é o destino de todos aqueles peregrinos cantantes que se alegram em antecipação, cantam em antecipação, porque se dirigem à casa do Senhor. Esse é o lugar de encontro, de reunião. Esse é o lugar de celebração. Esse é o lugar de adoração ao Deus vivo, que decidiu fazer habitar naquele lugar o seu nome. Vejam bem, não foi ideia de Deus construir o templo. Essa ideia veio da cabeça de Davi, o rei Davi. O lugar de encontro com Deus sempre tinha sido a tenda de encontro, também conhecido como o tabernáculo. Esse sim, Deus ordenou que Moisés fizesse, construísse. Em Êxodo capítulo 25 e seguintes, trata dessa questão. E no verso 30 do capítulo 26, eu leio a ordem explícita de Deus a Moisés: faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. O tabernáculo, a tenda do encontro, o próprio templo, ele tem a sua inspiração no modelo mostrado por Deus. Hebreus vai falar que Jesus, o nosso sumo sacerdote, assim como o sumo sacerdote terreno adentrava esse templo no Santo dos Santos, o lugar de encontro com Deus, Jesus, o nosso sumo sacerdote, adentra a presença do Deus vivo no verdadeiro tabernáculo, nos céus. Então, a construção do templo é apenas uma referência visual e concreta daquilo que nos aguarda a nível de povo que adora ao Senhor por toda a eternidade. Cada detalhe daquela construção do tabernáculo foi ordenada pelo Senhor. Cada detalhe. Ali encontrava-se a Arca da Aliança, onde estavam as tábuas da lei, a aliança que foi formada, o testamento. Ali Moisés e Arão, diante daquele tabernáculo, se colocavam na presença do Deus vivo, e Deus vinha a esse lugar. Comunicava-se com Moisés, através de Moisés com o seu povo. Moisés saía daquela tenda com o rosto brilhando, como ele desceu lá do Monte Sinai, ainda que esse brilho desaparecia com o tempo. Mesmo depois de este povo já estar na terra prometida, Canaã, o lugar de encontro com Deus era o tabernáculo, a tenda. E foi Davi, muitos anos depois, em 2 Samuel 7, que pensou em construir esse negócio. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os inimigos à volta. Os limites prometidos pelo Senhor estavam estabelecidos. E certo dia, Davi disse para o profeta Natã, que atuava como profeta junto a Davi. Davi disse: Natã, aqui estou eu, morando num palácio de cedro, uma casa excepcional, enquanto a arca do Senhor permanece ali, numa simples tenda. E Natã disse para o rei Davi: bom, Davi, você é rei, faça o que bem entender. E só que naquela noite, o Senhor aparece para Natã, para o profeta, e diz:
Natã, vá e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar nela? Não será você que fará isso. Mas ao final dessa longa conversa que Deus teve com Natã e que ele repassou para Davi, o próprio Deus fala a Davi e diz: quando a sua vida chegar ao final, Davi, você vai descansar com seus antepassados. Escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Não será você, Davi, as tuas mãos estão sujas de sangue, você esteve muito metido em guerra, e esse o templo é um lugar de paz, é um lugar de reconciliação. Não será você. E assim foi. Salomão, filho de Davi, sucedeu seu pai no trono, construiu a casa de Deus, o templo do Senhor, e ali o Senhor se dirige a Salomão, dizendo-lhe, 1 Reis 6, quanto a esse templo que você está construindo, se seguir todos os meus decretos e estatutos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei a promessa que fiz a teu pai Davi. Habitarei no meio dos israelitas e jamais abandonarei o meu povo Israel. Assim Salomão terminou a construção do templo. E no culto de inauguração desse templo, Salomão reuniu todas as autoridades de Israel, de todos os líderes de todas as tribos. Foi uma grande festa, um grande culto. Eles trouxeram a arca da aliança que estava na tenda, desmontaram a tenda, trouxeram ela para o templo, fizeram esse translado pelos levitas, pelos sacerdotes, e foi colocado pelos sacerdotes a arca da aliança lá no Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, lugar especial, um cubo perfeito construído no templo, onde só o sumo sacerdote acessava uma vez por ano, aquele lugar fechado com uma grossa cortina, que rasgou-se de alto a baixo quando Jesus bradou na cruz: está consumado. E aquele lugar se expôs, se abriu definitivamente, que representa o acesso a Deus. Só que interessante o que houve naquele culto de inauguração. 1 Reis 8, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Não fumaça, uma nuvem especial. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade aos seus serviços de sacrifícios que estavam fazendo no templo, celebrando ao Senhor. Por quê? Pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. A presença gloriosa de Deus encheu aquele lugar. Até então era apenas uma construção, ou uma grande construção. Chamou a atenção do mundo da época, uma das maravilhas do mundo. Mas, de repente, Deus enche aquele lugar com a sua glória. Sem que o Senhor se faça gloriosamente presente, o templo, a casa de Deus, não passa de uma mera construção, uma casa vazia, sem sentido. Esse lugar só faz sentido porque o Senhor aqui nos visita em comunidade. Salomão sabe disso e expressa isso na sua oração inaugural em 1 Reis 8, 26 e seguintes. É uma grande oração que Salomão faz ali no capítulo 8. Mas eu só destaco um pedaço. Salomão está orando na inauguração. Agora, ó Deus de Israel,
Cumpre a promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai. Contudo, pergunta Salomão na sua oração, contudo, será possível que Deus habite na terra? Será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos esse templo que eu construí. A gente não engaiola Deus num templo. A gente não tranca Ele aqui, fecha as portas para que domingo que vem Ele esteja aqui. Ainda assim, segue Salomão orando, ouve minha oração e a minha súplica ao Senhor meu Deus, ouve o clamor e a oração de teu servo que te faz hoje. Guarda noite e dia este templo, o lugar no qual disseste, meu nome estará ali. Esse lugar é referência, o meu nome estará lá. Ali o meu nome pode e deve ser invocado. Ouve sempre as orações, segue Salomão, que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de Israel, teu povo, quando orarmos voltados para este lugar. Sim, ouve-nos dos céus, onde habitas. Quando ouvires, perdoa-nos. Ouve dos céus, onde habitas. Quando ouvires, perdoa-nos. Não é mera rotina litúrgica a gente incluir no início de cada culto uma oração de confissão de pecados. Porque se queremos levantar mãos puras em louvor e adoração, a gente sabe que a gente chega aqui, tem coisa errada, fizemos coisas erradas, pensamos coisas erradas, a nossa natureza carnal segue pulsando muitas vezes. A queda deixou marcas, ainda que a gente não queira pecar. Mas Salomão tinha clara noção de que, como povo, quando se reúne em adoração, se volta para buscar o Senhor naquele lugar onde o seu nome habita, casa de oração, como é chamada por Jesus, perdoa o nosso pecado. E é isto que o templo é. Casa do Senhor, lugar em que seu nome habita, seu nome é aqui invocado, é aqui adorado, uma estrutura que serve como referência de que o nosso Deus é um Deus vivo, Ele é não só presente, Ele é onipresente, Ele está em todo e qualquer lugar. Por isso, o pessoal que está em casa pode ter a mesma convicção de que o Senhor está aí com você, como está aqui conosco, porque estamos irmanados como igreja de Cristo, em comunhão, em louvor e adoração, em culto ao Senhor. Este é o lugar em que o Senhor decide fazer habitar o seu nome, se manifesta, se revela, se faz acessível, fala conosco como igreja. A construção em si passa a ser uma espécie de metáfora para aquilo que somos como povo de Deus, como igreja de Cristo. Assim como todas estas pedras reunidas na construção, coladas umas às outras com argamassa, assim somos nós, igreja de Cristo, pedras vivas, unidas, colados uns aos outros pelo amor de Cristo. É o amor de Cristo que é o elo perfeito, o vínculo perfeito, que une perfeitamente todas as coisas. Pessoas que talvez seriam irreconciliáveis, a partir da graça do perdão de Cristo, do amor que nele temos, podem sim se reconciliar. Podem sim viver em unidade. Então, nós é que fazemos parte desta igreja, desse edifício espiritual. Esta casa
A igreja de Cristo só fica de pé porque cada pedra viva, você e eu, estamos encaixados uns nos outros pelo próprio Senhor, que acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. Pedro usa essa figura na sua carta, na sua primeira carta, para falar da nossa relação com o Senhor. 1 Pedro 2, 4 e seguinte: vocês têm se aproximado de Cristo, diz Pedro, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra, para fazer dele, do Cristo, a pedra angular, a pedra principal. E vocês, diz Pedro, também são pedras vivas, com as quais se faz um templo espiritual, se edifica um templo espiritual. Além disso, vocês são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Então, nós não sacrificamos mais animais, nós sacrificamos a nossa própria vida. Como diz Paulo, Romanos 12, que devemos doar, sacrificar o nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional, o nosso culto lógico. No culto, todas as pedras vivas, você e eu, diferentes umas das outras, com diferentes idades, diferentes procedências, diferentes criações, diferentes talentos, dons, muito diferentes uns dos outros. Mas estamos aqui num só templo espiritual. E é aqui, na celebração, no contexto desta casa do Senhor, que fazemos as mesmas coisas. É aqui que cantamos os mesmos hinos, no contexto do culto. Oramos a mesma oração, ouvimos a mesma palavra. Reunimos-nos para celebrar culto como um só corpo que somos, ao Senhor e Salvador de nossas vidas. Sozinhos, nós somos pessoas soltas, desvinculadas, sem rumo, sem propósito, sem esperança. Creio-me, isto é um engano que eu tenho ouvido muitas vezes. Eu não preciso da igreja, eu faço minha oração em casa, eu leio minha Bíblia em casa. Para que ir na igreja? Para que estar com os outros? Eu só vou me aborrecer. Alguma coisa está errada. Sozinhos estamos soltos, e a estratégia diabólica é dividir para comer aos poucos. É como uma brasa tirada do fogo, lá ela está aquecida, sendo aquecida e trazendo calor, deitada ao lado, em pouco tempo é só cinza. É uma ovelha que é separada do rebanho, a fraca, a frágil, a debilitada por falta dessa comunhão, e será devorada pelo lobo. Nós precisamos de uma estrutura sólida, uma estrutura balizadora para a nossa vida, para que saibamos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Não existimos por existir. Nossa vida não é um acaso, e nem o acaso vai te proteger enquanto você andar por aí distraído, como já cantava Titãs no Epitáfio, né? Acho que é o nome da música. Nós cristãos vamos ao culto, participamos do culto, ainda que seja online, dessa condição que estamos, semanalmente. Adentramos não só essa estrutura de pedras e tijolos, mas aqui recebemos estrutura para a nossa vida. Ficamos sabendo quem Deus é, quem nós somos. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e nos criou para relacionamento, nos criou para comunhão.
com Ele, com o próximo. Ficamos sabendo o quanto Deus nos ama, ao ponto de dar o seu próprio Filho por nós na cruz. Aqui ficamos sabendo como Deus nos dirige a vida por sua palavra e pelo seu Santo Espírito. Ficamos sabendo onde estamos, para onde vamos, o que espera, o que nos espera e o que esperamos. Estas são questões estruturantes da vida que o culto nos possibilita. Mas há um segundo aspecto que leva os cristãos sempre de volta a cultuar a Deus. É a nossa necessidade de estarmos em relacionamento constante, íntimo e profundo com o Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Agora estamos aqui juntos às portas ó Jerusalém. Jerusalém é a cidade bem construída, diz o Salmo 122, com muros firmes e compactos. E aí o verso 4. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá, vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Se há um tema que deve, vamos colocar assim, que deve determinar o culto ao Senhor, também o nosso culto aqui é dar graças ao Senhor, é a gratidão. Comunhão, oração, gratidão. O povo de Deus é um povo grato, um povo que celebra a sua libertação da opressão do pecado, do medo da morte, do medo do futuro, do medo, nos liberta de tudo isso em Cristo. É um povo que celebra a reconciliação com o Pai, com o próximo, consigo mesmo. É um povo que celebra a nova vida, vida plena, completa, cheia de esperança, vida eterna. Mas quando pecamos e avacalhamos com a nossa vida, Deus não nos abandona, mas em Cristo nos estende o seu perdão de forma renovada. Isso é Evangelho. Isso é vida cristã. Isso é culto. O Evangelho nos leva a celebrar. Isso não é enfadonho, não cansa, não aborrece, não é um peso, é pura alegria, é só alegria. Por isso o salmista se alegra com os caminhantes quando lhe dizem: vamos à casa do Senhor. Sabe que é possível aquela alegria mesmo em meio a lágrimas. É uma alegria que não é circunstancial, que não depende de uma boa piada, de uma situação favorável, porque ela está firmada e ela brota de um coração grato. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá, vêm para dar graças ao nome do Senhor. E nós, povo da nova aliança, não temos uma lei que nos obriga a estarmos aqui. Os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Como escreveu Agostinho, um cristão deve ser uma aleluia da cabeça aos pés. Só gratidão. Não meramente porque a gente superou uma doença grave. Não somos gratos porque sobrevivemos a um acidente grave. Não somos meramente gratos porque conseguimos um emprego, ou não perdemos o nosso emprego, ou porque alcançamos alguma bênção especial. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. A vida é muito mais do que isso, aquilo que comemos e vestimos e o cuidado com o nosso próprio corpo. Jesus disse, e lembre-se sempre de Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua vontade, e todas estas outras coisas, fonte de tanta preocupação e inquietação,
Todas estas coisas vos serão acrescentadas. É dádiva. Nós temos muita resistência a imperativos. Mas vejam que aqui no verso 4 do Salmo 122, ao falar do culto de louvor e gratidão, há um imperativo. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá, vêm para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer, conforme a lei demanda. Eu tenho insistido que o nosso cultuar a Deus deve ser expressão de espontaneidade, de voluntariedade, e isso é 100% certo. Contudo, eu nunca disse que deveríamos somente cultuar quando sentimos vontade de cultuar. Isso eu nunca falei. Quando não houver outras prioridades em nossa agenda. Hoje, lamento, mas tem Fórmula 1, não vai dar. Eu tenho outra coisa para sintonizar. Minha cabeça, meu coração está em outro lugar. Sentimentos não são confiáveis. Eles enganam e muitas vezes são mentirosos. Há uma demanda inerente à vida, que é alimentar-se. E a gente faz isso não só quando está com vontade, sente desejo de comer, é uma necessidade. E mesmo quando não há vontade, a gente meio que se obriga, porque precisa, se quiser sobreviver. Sim, o Evangelho nos liberta das amarras que escravizam. O Evangelho nos liberta do tem que, até mesmo do tem que vir ao culto. Mas ao mesmo tempo o Evangelho nos coloca sob um novo senhorio, um novo governo, o governo de Cristo. Somos cidadãos do reino de Deus, cujo rei é o Senhor. E somos agora constrangidos pelo amor do Pai a celebrar culto, a servi-lo em gratidão e amor. Herbert Hending, num livro que ele escreveu, The Age of Sensation, a Era da Sensação, diz que se não sentimos alguma coisa, não pode haver autenticidade em fazer essa coisa. Essa é mais ou menos a filosofia que perpassa o mundo hoje. Mas eu não sinto vontade, então por que fazer? Não faz muito tempo a gente viveu uma outra era, a era do iluminismo, onde tudo passava pela razão, pela lógica. Isso aqui faz sentido, então nós temos que fazer. Mas nós nos encontramos numa outra dimensão. Nós nos encontramos debaixo da palavra de Deus, e é bem diferente, foge dessa lógica do sentimento. Nela não vemos as pessoas reféns dos seus sentimentos, e nem reféns de alguma obrigação, do tem que. Aliás, essa coisa dos sentimentos é muita imaturidade, infantilidade. Porque, como crianças, a gente reage só pelo que sente, pelo desejo que está lá, pulsando. Vejam bem, não estou aqui negando a importância dos sentimentos. Eles existem, são importantes, mas não podem determinar a nossa existência. Só estou dizendo que eles não são confiáveis para pautarmos nossa vida, nosso agir naquilo que sentimos. Se fizermos isso, faremos loucura, faremos atrocidades. As pessoas matam pelo que sentem. O que vemos na vida daqueles que andam segundo a sabedoria divina é que agir segundo a vontade de Deus é um ato da sujeição da minha vontade à vontade do Senhor. E este ato de obediência traz novos sentimentos. Esse ato de obediência traz novos sentimentos. Alegria, paz, gratidão.
desejo de louvar, de adorar, de servir mais, de doar mais, a ser tempo, recursos, talentos, dons. Eu termino trazendo uma reflexão de Eugene Peterson aqui, a respeito do nosso tema. E ele diz: o culto é um ato que desenvolve sentimentos para com Deus. O culto é um ato que desenvolve sentimentos para com Deus, e não um sentimento para com Deus que é expresso num ato de culto. Normalmente nós invertemos, preferimos essa última parte. É que quando nós realmente vamos celebrar ao Senhor, mudam os nossos sentimentos. Se você esperar que os seus sentimentos mudem para estar aqui, vai esperar sentado. Assim, quando obedecemos a ordem de louvar a Deus em culto, nossa necessidade essencial e profunda de estarmos em relacionamento com Deus é suprida. Por essa razão o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor, vamos dar graças ao nome do Senhor. E segue sendo assim ainda hoje. Celebramos culto ao Senhor com sentimento de alegria no coração, pois há inúmeras razões para darmos graças ao Senhor, pois o seu santo e eterno nome é digno de todo louvor, honra, glória e adoração. Amém.